Oi pessoal, tudo bem? Então assim, com muito carinho que a professora vem aqui gravar essa aula para vocês hoje. Vocês viram, eu tentei de todas as maneiras, mas o meu computador tá um pouco rebelde, eu acho que a internet também. Mas graças a Deus podemos gravar essa aula, né? Ainda vamos agradecer o Papai do Céu por essa oportunidade, tá? Que Deus esteja abençoando cada um de vocês, cada família, tá? Profa tá com uma imensa saudade de vocês, mas assim, eu tô até mais animada, né? Que assim, vem nos noticiários, parece que estamos saindo dessa situação mas está mais perto do que longe da gente voltar a ter uma rotina normal, tá? Então vamos lá, pessoal. A aula que a tia preparou para vocês hoje, ela tem a ver com os triângulos, tá? Então, vamos lá. Lembrando que na aula passada, quando a tia comentou com vocês as linhas poligonais, aí quando a linha poligonal é fechada, que a gente vai ter os polígonos. Existe um monte de polígonos e a gente vai estudar alguns que são muito especiais, tá? Muito bem. Aí a tia falou para vocês que o polígono ele é classificado de acordo com o seu número de lados. Por exemplo, o triângulo tem 3 lados, por isso que chama triângulo. Quadriláteros tem 4 lados. Aí um erro muito comum é a gente considerar só o quadrilátero como quadrado, é a primeira coisa que vem na mente, né? Mas não é apenas isso, tá? Vão ter os retângulos, vão ter os trapézios, os paralelogramos, tá? Tudo isso também tá na família dos quadriláteros, tá? Quando é uma figura de 5 lados, então vai chamar pentágono. Quando tem 6 lados, vai chamar hexágono. Quando houver 7 lados, a gente vai falar epitágono. Quando houver 8 lados, é só lembrar do MMA. Vai ter um octógono. Quando for 9, eneágono, tá? E assim sucessivamente. No livro de vocês tem uma tabela que vai falar até o icoságono, que é uma figura que tem 20 lados. E essa tabela é muito importante que vocês transcrevam ela para o caderno, para vocês conhecerem essas palavras novas. Porque lá na frente, na geometria, a gente vai descobrir que polígono é através do número de lados. Ou ele fala, vamos supor, sabe-se que a figura dada é um eneágono. E aí ele quer que a gente descubra o tamanho do ângulo. Mas se você não sabe o que significa eneágono, você já está no sal, né? Já está numa situação difícil. Então é importante, pelo menos, que a gente memorize esses 20, tá? Hoje eu até ia fazer uma brincadeira com vocês, ia sortear na chamada, perguntar quem já sabia, quem não sabia, mas fica para uma próxima oportunidade. Estudem, porque eu vou cobrar, ok? Tudo bem. Então vamos para a nossa aula de triângulo. Bom, o que a gente sabe sobre o triângulo? Muita coisa, né? Primeiro que uma pessoa muito importante que estudou muitas relações relacionadas à natureza e que foi muito importante também para a engenharia civil foi um coleguinha da matemática muito importante chamado Pitágoras. Para os íntimos, o tio Pit. Então a gente vai estudar o começo aqui dos triângulos, tá? A tia vai passar alguns conceitos. Alguns eu sei que vocês já conhecem e outros talvez seja novidade. Preste atenção. Vamos lá. Quando a gente fala de triângulo, a gente vai classificar ele de 2 maneiras. A primeira maneira é em relação ao seu lado, tá? E a segunda maneira é em relação aos seus ângulos. Como assim, professora? Vamos juntos, olha que bonitinho. A gente pode imaginar a seguinte situação. Um triângulo com essa carinha aqui. Alguns exemplos de triângulo, tá? Aí tem uns, que eles têm uma abertura maior. Tá? E ainda tem outros que vai ter um ângulo reto. Ok? Olha que fofinhos, certo? Então vamos lá, vamos por partes, tá? Então vamos
entender primeiro quem são os elementos do triângulo. Ó, toda vez que os segmentos de retas aí se encontram, vai acontecer o vértice, tá? Esse triângulo eu vou chamar ele de ABC. Vamos estudar esse aqui primeiro. O que está acontecendo? Bom, então vamos lá. Primeiro vamos identificar os lados. Como que a gente reconhece, como na matemática a gente escreve os lados? Bom, o lado, ó, é esse pedaço e esse pedaço. Então vamos por partes. A tia vai chamar lado AB, vírgula, lado BC e o lado AC, ou CA, tanto faz, tá? Tá vendo, ó? Então, bonitinho. Quando escreve assim, a gente tá representando os lados, tá, queridos? Muito bem. Agora, tá vendo que a tia tem pontinho com letra maiúscula e a gente aprendeu que na geometria a gente sempre representa um ponto por letra maiúscula do nosso alfabeto, tá? Então a gente tem o ponto A, o ponto B e o ponto C. Esse ponto aí na geometria também é chamado de vértice, tá? Então vamos anotar os vértices, ó, vértice A, vértice B e vértice C, ok? Ó, aí a gente só coloca a letrinha. Só que o triângulo a gente vai analisar os seus lados e os seus ângulos. E como que eu vou representar o ângulo? O ângulo a gente pega a letrinha que tiver representada no desenho e coloca o chapeuzinho, tá certo? Do acento circunflexo. Então vamos lá, ó que bonitinho. A, chapeuzinho, B, chapeuzinho e C, chapeuzinho. O que que vai representar? Ó, esses fofoléticos aqui de dentro, tá? Então essa medida aqui, que é uma medida angular, é chamada de A, chapeuzinho. Essa daqui, B, chapeuzinho e C, chapeuzinho. Quando vocês verem o chapeuzinho, o que que eu tenho que associar? Ângulo A, ângulo B e ângulo C. Tudo bem? Ok? Então, essas são as características. Agora, vamos falar em relação aos lados do nosso triângulo, tá? Vou apagar aqui. Vou fazer uns desenhos bem fofoléticos para vocês. Ó, vou vir desse lado. Vamos aqui desenhar um triângulo bonitão, tá? Quando a gente tiver um triângulo, cada risquinho que a tia fizer vai representar uma coisa. Ó, como aqui eu vou pôr um risquinho, aqui um risquinho e aqui um risquinho, esse risquinho significa aí na geometria que todos os lados desse triângulo são congruentes. E o que que significa ser congruente? Significa que eles têm a mesma medida, isso mesmo, tá? Então, ó, quando ele tem todos os lados congruentes, ele é chamado de triângulo equilátero. Equi, gente, quer dizer igual. E látero, né, quer dizer lado. Então, existem triângulos que têm todos os lados iguais. Quando isso acontecer, os seus ângulos internos também serão congruentes. Todos terão a mesma medida. Tudo bem? Ok? Só fica a dica. Vamos agora para um outro exemplo. Olha só que bonitinho. Vou desenhar aqui outro triângulo. Tá? Vocês sabem que eu desenho super bem, só que não. O que que aconteceu aqui, gente? Ó, esse lado é igual a esse, mas esse aqui é diferente. Quando isso acontecer, a gente tem dois lados que são iguais e um lado diferente. Ah, e agora, professora?
Bom, esse triângulo com essa característica vai ser chamado de triângulo isósceles. Então, quando um triângulo é isósceles? Quando ele tem dois lados iguais e um lado é diferente. A sua medida é diferente, certo? Muito bem. Agora vamos dar continuidade. Tia vai apagar aqui para poder escrever e todos enxergarem. E tem mais um triângulo, mais uma classificação, gente, em relação aí aos lados. Vamos supor que esse lado era diferente desse, que era diferente desse. Tá vendo que cada lado a tia marcou com um tracinho diferente? Um tem um tracinho, o outro tem dois e o outro tem três. O que significa isso? Que todas as medidas são diferentes. Tudo bem? Ok. Então, vamos lá. A gente tem um triângulo com todas as medidas diferentes. Então, quando todos os lados forem diferentes, aí o que a gente vai dizer? Que ele é um triângulo escaleno. É escaleno, tá? Então, ó, nesse primeiro momento, o que a gente aprendeu? Nós aprendemos as características do triângulo, que ele tem vértice, que ele tem lado e que ele tem medida angular. Em relação à classificação de triângulos, o que o meu aluninho, minha aluninha do 6º ano não pode esquecer? Que eu vou classificar em relação aos lados e em relação aos ângulos. Esse primeiro momento a tia explicou em relação aos lados. Então, a gente viu que pode ter triângulo equilátero, triângulo isósceles e triângulo escaleno. Muito bem. Agora, a gente vai dar um próximo passo, falar sobre a classificação do triângulo em relação à sua medida angular. Vamos juntos. É melhor ser alegre do que triste, a alegria é a melhor coisa que existe. Vamos ser felizes, né? Apagando a lousa. Vamos lá, gente. Agora a gente vai falar então a classificação quanto aos ângulos, tá? De um triângulo. Observe os desenhos que a tia vai fazer. Tchan, tchan, tchan. Ok. Ó, tchan, tchan, tchan. Tô aqui marcando o ângulo. Quando todos os ângulos, eles são agudos. O que é mesmo um ângulo agudo? Vou escrever aqui, ó. Todos os ângulos forem agudos. O que é um ângulo agudo, gente? É quando ele é maior que zero, mas é menor do que 90 graus, certo? Muito bem. Então, quando todos os ângulos são agudos, a gente vai chamar esse triângulo de acutângulo. Eita, que nome lindo, né? Então, vamos lá. Todos os ângulos são agudos, ele vai ser chamado de acutângulo, tá? Triângulo acutângulo, quando todos os ângulos são agudos. Ou seja, vou até escrever aqui no cantinho. Maior do que 0 graus, porém menor que 90 graus, ok? Sim? Muito bem. Agora vamos pegar outro exemplo, ó. Quando vocês olharem um triângulo que uma das suas medidas angulares for de 90 graus, só pode ter uma medida de 90 graus, tá? Então, ó, um ângulo de 90 graus, ele recebe nome especial. Ele recebe o nome de triângulo retângulo. Por quê? Porque ele tem esse ângulo de 90 graus, beleza? Então, vamos lá, ó, um ângulo de 90 graus, como que ele vai ser classificado? De triângulo retângulo. Por que que ele é um triângulo retângulo? Porque ele tem um ângulo de 90 graus. Tudo bem até aqui? Espero que sim. Agora tem alguns triângulos, gente. A tia vai desenhar aqui, ó. Que ele é assim como uma abertura bem maiorzona, tá?
Deixa eu desenhar aqui pra vocês. Peraí. Tá vendo esse ângulo, ó? Ele parece uma asa delta, ele é abertão, tipo um espacate, né? Então, o que que significa aí? Que a gente tem um ângulo, nesse caso, um ângulo que é maior que 90 graus, e ele é menor que 180 graus, menor que 180 graus. Isso não é a classificação de um ângulo obtuso? Só que quando a gente classificar o triângulo, a gente vai falar um nome bem bonitão agora, obtusângulo, tá? Então vamos anotar. Então esse vai ser um triângulo obtusângulo, tá? Ok? Então vamos recapitular essa parte para todo mundo entender. O que que nós temos aí, queridos? Bom, primeira classificação em relação aos lados, que pode ser equilátero, pode ser isósceles ou pode ser escaleno. E agora a gente vai falar sobre a classificação dos triângulos em relação aos ângulos. E como é que vai ficar então? Olha que bonitinho. Se um triângulo tiver todos os ângulos pequenos, ou seja, ângulos agudos, são maiores do que zero, mas são menores do que 90 graus, ele recebe o nomezinho especial de triângulo acutângulo, ok? Muito bem. Segunda classificação, quando a gente bater o olho no triângulo tchan e verificar que lá tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, então a gente já sabe que ele é um triângulo retângulo. Por quê? Porque ele tem um ângulo reto, ok? Ângulo reto é aquele de 90 graus, só pra gente não esquecer. E a terceira situação é quando a gente tiver um triângulo, lembrando assim uma asa delta, ele tem uma abertura grande, então ele é um triângulo obtusângulo, ou seja, ele tem um ângulo que é maior que 90, mas é menor que 180, tá certo? Então, beleza, acho que vocês entenderam, tá? E agora a gente vai pensar um pouquinho em outro polígono que é mega importante, os quadriláteros. Como a própria palavra diz, um quadrilátero são figuras geométricas chamadas de polígonos e dentro da classificação de polígonos, aqueles que têm 4 lados. E aí a gente vai ter dois grandes grupos, os paralelogramos, tá? E os trapézios. Geralmente até aqui a gente só viu um tipo de trapézio, mas na aula de hoje vocês vão conhecer outros tipos de trapézio, tá certo? Porque vocês estão ficando muito chique na matemática, vocês estão dominando tudo, né? Então vamos continuar estudando pra gente dominar mais ainda. Então, ó, agora a professora vai entrar no conceito dos quadriláteros. Como a gente assim é muito fino, vou pegar aqui um exemplo desse quadrilátero rosa. Que chique, gente, que lindo. Muito bem, esse aqui é um quadrilátero que a gente chama de retângulo. Por que que ele é um retângulo? Porque ele tem todos esses 4 lados que a tia está mostrando de 90 graus. Então, o retângulo ele é um quadrilátero que é chamado de retângulo porque todos os seus ângulos são retos. E o que que acontece? Os seus lados opostos, eles têm a mesma medida. A tia trouxe aqui uma régua para explicar para vocês, uma régua fofolética também. Ó, então vamos lá. Eu vou medir o meu retângulo, ele tem 21 centímetros na sua base, então aqui em cima, no seu lado oposto, ele também tem que ter 21 centímetros. Esse lado aqui, ó, da altura, ele tem 16 centímetros e meio. 16 centímetros e meio, muito bem. Então, esse lado daqui também tem que ter 16 centímetros e meio. Então, característica
tá? Do quadriláteros que são paralelogramos. Os seus lados opostos têm a mesma medida. Esse é igual a esse e esse é igual a esse. Os seus ângulos todos também têm a mesma medida. Tudo bem? Eu peguei o exemplo aqui do retângulo, tá? Mas existem outros que a tia vai comentar com vocês agora. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do trapézio. O que significa uma figura ser chamada de trapézio, tá? Os trapézios são quadriláteros que possuem um par de lados que são paralelos, diferente do retângulo, que esse lado paralelo a esse e esse é paralelo a esse. No trapézio não. Observe a figura que a tia vai desenhar, ó. Apagar aqui a beirinha. Eu vou chamar esse vértice de B, esse vértice de C, esse vértice de A e esse vértice de D. E eu vou dizer que esses lados ali, tá vendo que eu coloquei um tracinho em cada pedaço? Pois é, significa que eles têm a mesma medida. Vamos lá. Quando a gente chamar esse... Lembra da palavra isósceles que a gente estudou no triângulo agora há pouco? O que significava um triângulo isósceles? Que ele tem dois lados iguais e um diferente. Aqui no trapézio, a gente vai usar essa ideia para classificar os trapézios. Em geral, o que é um trapézio? É um quadrilátero onde só um par de lados é paralelo, o outro não é, tá? Então, vamos juntos. Observe, ó, esse lado que a gente representa assim, ó, o lado AD é paralelo, tá vendo essas duas linhas que a tia desenhou aqui? É o símbolo da palavra paralelo, tá? Então, o lado AD é paralelo ao lado BC. Ok? Tudo bem? E esse lado BA e o lado CD, eles não são paralelos, tá certo? Então, vamos lá. Vamos anotar também essa informação. Observação. Nesse caso, quando o trapézio, gente, ele é chamado de isósceles, que é esse desenho que a tia representou para vocês, esse lado aqui, que ele não é paralelo, ele tem uma característica de ser congruente, ou seja, de ter a mesma medida. Então, a tia vai anotar. Quando a gente estiver estudando um trapézio que for classificado como isósceles, tá? O que a gente tem? Que um dos seus lados é paralelo e que o lado que não é paralelo, ele tem o mesmo tamanho, tá? Então, vamos anotar isso daí. Os lados não paralelos, os lados não paralelos são congruentes, tá? Ui, que é um S, tá? Então, vamos repetir. A gente vai agora estar estudando os quadriláteros. Dentre os quadriláteros, tem uma categoria de quadrilátero importante, que também a gente usa nomes especiais segundo as suas características. O primeiro que a gente está estudando é o trapézio isósceles. O que é um trapézio isósceles? Ele tem um dos seus lados é paralelo e o lado que não for paralelo tem a mesma medida, ou seja, eles são congruentes. Vamos dar um exemplo. Se aqui medisse 10 centímetros, aqui ia medir 10 centímetros. E isso faria com que a gente tivesse ângulos que dentro dele que são congruentes, que lá na frente vai ajudar muito a gente a fazer continhas, tá? Então, grava essa informação aí na sua mente, no seu coração. Vamos agora falar do próximo trapézio. Que trapézio é esse? Olha o desenho. Acho que vocês vão acertar. Ó. Então, agora a tia vai falar sobre outro trapézio. Vamos analisar o desenho. Tan, 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 tan. Olha que fofolético. Tia, isso é um trapézio? É.
Qual é a característica de um trapézio? Que dois dos seus lados, quer dizer, um par de lados é paralelo e o outro não. E isso acontece nessa figura. Vamos chamar esse ponto de M, esse aqui de N, tá? Só para depois a gente anotar. Esse aqui a gente vai chamar de Q e esse pontinho nós vamos chamar de P. Observem, sexto ano, que aqui, ó, no quadradinho, o que a gente tem? Dois ângulos de 90 graus. Que legal! Então, toda vez que a gente olhar para um trapézio tchan e verificar que nele eu tenho dois ângulos retos, ou seja, dois ângulos de 90 graus. Então, esse vai ser um trapézio retângulo. Por quê? Porque ele tem dois ângulos retos. Entenderam? Vamos juntos anotar então. Ó, o que a gente vai anotar? Esse aqui é um trapézio retângulo. Por quê, pessoal? Ah, porque eu tenho dois ângulos retos. O que mais que eu posso dizer? Eu posso dizer que o lado N, repare como é a nomenclatura, é paralelo ao lado QP. Certo? Muito bem. E o que mais que eu posso colocar de observação? Que por ele ser um trapézio retângulo, a minha observação é que ele tem dois ângulos que são chamados reto. Dois ângulos reto. Tudo bem, gente? Legal? Ó, então, recapitulando para ajudar na memorização. A gente já viu dois tipos de trapézio. O primeiro trapézio a gente chamou de isósceles. Ele tinha o lado que não era paralelo, era congruente. Muito bem. Nesse caso, quando vocês olharem para a figura tchan, você vai entender que é um quadrilátero porque tem quatro lados. Vai entender que é um trapézio, porque eu tenho um lado que é paralelo e esse aqui não é paralelo. Muito bem. E aí você vai pensar, o que mais eu sei sobre isso? Ah, eu sei fazer classificação. Se no desenho estiver indicando que aqui tem ângulos de 90 graus, então eu já sei que esse é um trapézio retângulo. Por quê? Porque ele tem ângulo reto, ângulos de 90 graus. Tudo bem? Recapitularam? Vamos prosseguir. Tem mais uma classificação. Vou apagar aqui nossa obra de arte. Dá até pena de apagar, Jesus. Vamos lá. Ó, gente, trapézio, deixa eu só ajeitar aqui. Trapézio é escaleno. Mas antes da tia escrever, vamos fazer aí o desenho dele. Tchan, tchan, tchan. Olha que lindo, tá? Quando vocês observarem que parece um triângulo, mas ali em cima é achatadinho, então isso é um quadrilátero, certo? Tem quatro lados, ó. 1, 2, 3, 4. Vamos dar nome para eles pra gente reconhecer. Bom, esse é o vértice A, esse aqui é o vértice B, esse aqui é o vértice D e esse aqui é o vértice C. Tudo bem, queridos? Sim? Espero que sim. Vamos juntos então. Tá. Esse aqui vai ser um trapézio chamado de trapézio escaleno, tá? Vamos lá. O que a gente pode dizer? Quem são os lados paralelos? O lado AB é paralelo ao lado DC. Olha a nomenclatura para você ir se acostumando. Representa aí o segmento de reta. É paralelo, essas duas linhas representam a palavra paralelo ao lado DC. Ok. O que mais que a gente pode dizer? Que os lados AD e o lado BC, eles são iguais? Não, né, gente? Eles são muito do diferente, ó. Esse aqui é bem inclinado, esse aqui é bem maior. Então, o que a gente pode dizer? Que o lado AD é diferente do lado BC.
ok? A gente pode fazer essa afirmação. Então, quando acontecer isso, que os lados que não são paralelos tiverem medidas diferentes, a gente vai chamar esse trapézio de trapézio escaleno, beleza? Então tá aí, ó, trapézio escaleno. Como que eu reconheço? Um lado é paralelo e o outro não é. E além de não ser paralelo, ele também tem medidas diferentes. Vamos anotar essa observação que ajuda a gente depois a estudar. Os lados não paralelos, os lados não paralelos, os lados não paralelos não são congruentes, tá? Não são congruentes, tá certo? Tudo bem até aqui? Bom, então beleza. Na aula de hoje, a gente estudando aqui os quadriláteros, a tia comentou com vocês que tem duas classes que são muito importantes dentro do conceito dos quadriláteros. Uma é o trapézio, os trapézios, que a gente aprendeu a classificação. E agora a tia vai falar um pouco dos paralelogramos. Fica atento, vou apagar a lousa, presta atenção. Vamos junto, pessoal. Vamos lá. Paralelogramo, tá? Paralelogramos, por aqui um S, né? Porque são vários. Eles são quadriláteros que possuem dois pares de lados paralelos. Lembra que a tia usou o triângulo, o retângulo rosa? Tá aqui, ó. Ele possui dois pares de lados que são paralelos. Então, esse é paralelo desse e esse é paralelo desse, certo? Se fosse um losango, também, né? Então, a gente teria que os lados são paralelos, eles também, nesse caso, seriam congruentes. Vamos lá. Prestem atenção nesse desenho muito fofo, meigo, que eu vou fazer pra vocês. Ó, vamos supor que a tia tivesse aí essa figura, representado pelos vértices A, B, D e C. Vamos aprender a nomenclatura. Bom, como que a gente escreve? Eu escreveria que este lado é paralelo desse. Na matemática, ó, eu escrevo o lado, representando assim essa distância, o segmento de reta. É paralelo, esses dois tracinhos representam a palavra paralelo, não vai esquecer. É paralelo ao segmento DC, certo? Assim como o lado AD é paralelo ao lado BC. Ok, pessoal? Entenderam a nomenclatura? Simples, fácil, básica, né? Muito bem. Vamos ver agora alguns exemplos de quadriláteros que são importantes. Eu até já comentei com vocês o mais fofolético deles, mais importante, que era o retângulo, né? Que a gente pegou aquele retângulo fofolético, tá? Ó, cor de rosa, beleza? Ok. Então, usando essa imagem, vamos pegar aí um retângulo. O que que acontece, gente, num retângulo? Ó, todos os seus 4 ângulos, eles são retos. Vamos dar nomezinho? Aqui é o vértice A, aqui a tia tem o vértice B, aqui a tia tem o vértice D e aqui a tia tem o vértice C. O que que aconteceu então no retângulo? Como chama essa figura? A gente sabe desde criança que isso é um retângulo. E por que que ele chama retângulo? Porque ele tem todos os seus ângulos de 90 graus. Então vamos anotar. Os 4 ângulos são de 90 graus. Tudo bem até aqui? Muito bem.
Vamos pegar agora a outra imagem que é importantona. Quem reconhece aí essa imagem? Essa imagem, people, ela é chamada de losango, tá? O que acontece aí no losango? Essas medidas daqui, ó, elas serão congruentes, tá? Então, vamos anotar os 4 ângulos têm a mesma medida, tá? Muito bem. Então, repetindo, até aqui a gente viu 2 quadriláteros especiais, o retângulo e o losango. E tem mais um que é muito especial, que é o famoso quadrado. Então, espera aí a tia apagar o quadro. Vamos juntos estudar as características do nosso quadrado. Outro paralelogramo importante é o quadrado. Qual é a característica do quadrado, gente? Ó, ele também é um retângulo, certo? Porque ele tem todos os seus ângulos de 90 graus. Então, cuidado com essa pergunta, a pegadinha sempre cai nas provas por aí. Que todo quadrado, ele é um retângulo, certo? Mas nem todo retângulo será um quadrado. Por quê? Porque só o quadrado tem, além dos ângulos iguais, tem os lados iguais. Então, esse quadrado, se aqui medisse 10 centímetros, aqui ia medir 10 centímetros. Se aqui medisse 10 centímetros, aqui ia medir 10 centímetros. Por quê? Essa é a definição de quadrado, que todos os seus ângulos e todos os seus lados são iguais. Tudo bem? Ok? Então, diferença. Todo quadrado é um retângulo, verdade? Verdade. Por quê? Porque os seus ângulos são todos internos de 90 graus, são ângulos retos. Então, o quadrado é um retângulo, verdade. Mas o retângulo é um quadrado? Nem todo retângulo será quadrado. Esse retângulo rosa, que a tia pegou de exemplo, ele não é quadrado. Por quê? Ele tem medidas diferentes, lembra? A gente mediu que aqui tinha 21 e aqui tinha 16,5, certo? Então, esse é um retângulo que não é quadrado. Muito bem. Ok, vamos anotar essa informação. Então, qual é a característica aí do quadrado? Que todos os ângulos são congruentes e todos os lados são congruentes. Todos os lados são congruentes. Ok, people? Tudo bem? Espero que sim. Então, a nossa aulinha de hoje vai chegando ao fim. A tia vai anotar as atividades que vocês têm para fazer. Espero que vocês façam com amor, com carinho, façam com calma. Quem tiver dúvida pode perguntar para a professora aí no privado, não tem problema, só para a gente não encher o grupo de perguntas. E então pode perguntar para a tia no privado que a gente vai se comunicando, vai respondendo. Anote a atividade de hoje, vamos lá? Tan, 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 tan. É a parte que vocês mais gostam, né? A atividade, vamos lá. Atividades. Livro, texto 2, páginas. 2 pontos. 45, 47, 45, 47 e página 48 até o exercício de número 7, tá? Perdão, de número 3. E o caderno
de atividades suplementares, caderno de atividades suplementares, da página 40 à página 44, página 40 à página 44, até o exercício de número 7. Até o exercício 7. Tá bom, queridos? Então, vou encerrar por aqui. Espero que todos tenham compreendido. São conceitos que alguns vocês estão revisando dos anos anteriores e talvez a classificação de triângulos e de trapézios seja uma coisa que é novidade para alguns ou para todos, não sei. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Ficou com dúvida, volta o vídeo, assiste de novo, mas não fique sem entender. Estejam atualizando as tarefas online, tá? A tia toda semana tá olhando lá e ainda tem criança que não fez. Então a tia pede encarecidamente, aproveite essa oportunidade, né? Que por causa da pandemia a tia tá estendendo os prazos. Eu sei que às vezes a família só tem um computador em casa, só é um celular que tá disponível. Então eu tô deixando vocês fazerem, mas não deixe acumular. Cada vez que acabou o capítulo, faça logo a sua tarefa online, tá bom? Conselho aí da profa. Em relação às nossas atividades, do livro-texto, do caderno de atividades, tudo que a tia está passando, quando a gente voltar, eu vou dar o visto nas suas apostilas. Mas se você ficou nesses dias só assiste a aula e não faz os exercícios, depois não faz a autocorreção, quando você voltar, você vai ter um acúmulo de tarefas muito grande, gente. Por isso que nós temos que estar colocando as nossas atividades em dia, cada dia um pouquinho, mas não deixar de fazer, tá certo? Dica de coração para coração. Um beijo para vocês, obrigada pela atenção, até o próximo vídeo. Vou ir até aqui para me despedir direito. Tchau, tchau, gente!